Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Eu vim aqui compartilhar com vocês agora a segunda parte da minha história e da minha experiência com a ansiedade, com a síndrome do pânico. Mas antes de começar, eu quero pedir um favor, que você curta esse vídeo, se inscreva no canal caso você não é inscrito ainda e que você acione o sininho para receber a notificação sempre que tiver os vídeos novos aqui no canal. Isso sem dúvida vai contribuir muito para mim e para vocês também. Passar pela ansiedade de novo foi algo que eu não esperava. Na verdade, eu jamais esperava. Inclusive, eu acreditava que eu já estaria muito mais consciente dos sintomas que possivelmente pudesse aparecer caso eu passasse por isso de novo. A verdade é que eu não percebi. Quando os sinais começaram a aparecer, eu não tive consciência suficiente para notar e perceber que era ansiedade ali chegando de novo. Porque muitas vezes esses sintomas ele vem de uma forma assim muito oculta, disfarçada e que a gente confunde com outras coisas. E novamente eu confundi como uma sensação de pressão baixa, porque quando começou de novo, né, os primeiros sinais, eu estava num parque com a minha família, chama Cidade das Abelhas, eu me recordo, e a mesma sensação, né, de pressão baixa, aquele desfalecimento no corpo. Só que até então eu acreditava que era por conta do calor, que eu não tinha me alimentado tão bem ainda, e realmente estava muito calor esse dia. Então naquele momento eu acreditava que era por conta disso. Só que com o tempo eu comecei a perceber de novo, né, aquela sensação de pressão caindo, de desfalecimento no corpo, uma fadiga que eu não sei nem explicar ao ponto como que é. Eu senti um cansaço, uma fadiga assim absurda. Até então eu acreditava que era por conta da privação do sono que eu tinha na maternidade, porque o Henrique realmente ele dormia muito mal. Com 1 ano de idade, ele ainda acordava 4, 5 vezes, e por mais que eu fizesse todos os rituais possíveis do sono, da higiene do sono para ele, ainda assim não dava certo. Então foi bem desafiador para mim, né? Por conta dessa privação do sono. Então o que, que eu imaginava? Que todo aquele desconforto ele estava acontecendo por conta do meu esgotamento mental, físico, em relação à maternidade. E a gente sabe que no dia a dia a gente tem os desafios e é comum. Então o que, que eu acreditava? Né? Que além dessa privação, desse cansaço, tinha também os desafios e eu fui somatizando, então o corpo estava ali colocando para fora toda aquela exaustão. Até que então começou a aumentar um pouco mais em um curto prazo. Até que então teve um dia que a gente foi no Poupa Tempo para tirar o RG do meu filho, né? E nesse dia eu passei muito mal, né? Eu tive que sair lá do balcão lá com o atendente, fui pro banheiro com o Henrique, ele era pequenininho ainda, não tinha nem 2 anos. E foi tão assim triste naquele momento, porque eu comecei a perceber, falei assim, nossa, será, né, que a ansiedade está voltando? Eu liguei para o meu esposo na hora, né, quando eu fui pro carro, e de fato estava voltando, mas eu ainda não queria acreditar. Eu ainda não estava consciente de tudo que estava acontecendo. Até que um dia, quando eu saí com uns amigos nossos, e a gente foi jantar no restaurante, era a época próximo de Natal, foi no final de 2019. Indo pro restaurante, eu já sentia ali um certo desconforto, coisa que eu não tinha sentido ainda. Então, uma sensação de angústia, uma sensação de que eu estava ficando assim meio louca, sabe? A cabeça assim meio vazia, uma coisa assim muito ruim. E aí eu falei, caramba, não acredito, não é possível, tudo de novo. E aí naquele dia eu tive certeza que tudo estava voltando. Quando a gente chegou no restaurante, nós fomos para a parte interna lá da pizzaria, né, que estava mais vazio, tinha mais espaço para caber todo mundo. E aí eu comecei a sentir aquela angústia apertando cada vez mais. Aí eu fui pro banheiro e comecei a respirar e chorando ao mesmo tempo. Até que então eu falei assim, Fê, vamos embora, eu não consigo ficar. Esse dia eu fiquei tão assim chateada, tão transtornada, que eu não aceitava, eu não acreditava que tudo aquilo estava acontecendo novamente. O problema
foi que naquele momento eu tomei a pior decisão na minha vida. E eu tô falando aqui, gente, pela minha experiência, tá? É uma história, a minha história. Por quê? Naquele momento, no dia seguinte, foi um domingo. Isso, foi um domingo. E na segunda-feira, eu já mandei mensagem pro médico que tinha me atendido da outra vez, né? E falei assim, olha, eu quero a medicação. Eu não vou passar por tudo aquilo de novo. E eu falo que foi a pior decisão porque aquela atitude que eu tomei, aquela decisão, foi por desespero. Não foi uma decisão consciente, uma decisão certa. Porque até então, se eu tivesse consciente de mim, da minha capacidade como ser humano, meu poder pessoal, da situação como um todo, eu teria plena certeza de que eu conseguiria caminhar sem o apoio da medicação. Eu conseguiria fazer, né, por mim mesma o que é preciso para poder sair de estado de ansiedade. Mas, como sempre, eu sempre costumo dizer, né, na minha página no Instagram, as coisas não acontecem por acaso. Tudo tem um motivo. Então, tudo que aconteceu nesse percurso, né, de 2019 até o ano passado, não foi à toa. Então, eu entrei com a medicação, sim, me fez muito mal, porque eu tenho uma sensibilidade, assim, absurda para medicação. E eu costumo dizer, assim, que foi pior, porque eu passei a sentir coisas que eu não tinha sentido ainda, por conta dos efeitos colaterais da medicação. Então, lidar com todos esses sintomas, esses desconfortos físicos e emocionais, foi, assim, muito desafiador para mim. Então, eu percebi, assim, que foi um passo, né? Eu me precipitei em pedir por ajuda profissional na questão da medicação. Ao mesmo tempo, procurei por terapia também, que me trouxe assim, um auxílio muito grande para mim, né? Para minha tranquilidade, para o meu autoconhecimento. E aí chegou um certo momento que veio uma grande surpresa para gente, de que eu estava grávida do meu segundo filho. E no mesmo momento que veio essa surpresa da gravidez, eu também descobri que eu estava abortando, né? Tinha um aborto retido, espontâneo. E, gente, a partir desse momento, passou a ser mais desafiador ainda, porque até então estava um pouco controlado, né? Eu estava conseguindo lidar com uma dose super baixa de medicação, que era o suficiente para eu ficar bem. Eu estava conseguindo administrar. E aí, quando eu passei pelo processo de aborto, foi bem assim traumático, foi bem difícil, eu perdi muito sangue, tive um começo de hemorragia, e com isso meu organismo veio a enfraquecer tudo de novo, né? Veio trazendo mais desconfortos ainda. E foi um processo assim de uma recuperação muito longa, porque essa insistência com as medicações, né? Eu comecei a perceber que não estava me fazendo bem. Pelo contrário, estava piorando a minha situação. E aí, eu buscando por recursos, né? Que pudesse trabalhar o meu interior, o meu autoconhecimento, todo esse tempo, praticando ferramentas que realmente iam me desenvolver, eu percebi assim que eu não conseguia, eu não tinha resultado. E aí a gente começou a perceber que um grande fator ali, potencial, que estava contribuindo para que eu não melhorasse, era por conta do meu ferro, que estava muito baixo, né? A minha anemia não estava colaborando. E aí, nesse meio tempo, descobrimos também que, através de um exame, que chama farmacogenético, que eu tenho uma mutação no meu DNA e que também tinha uma baixa produção de serotonina. Então, foi assim, tanta informação que eu caí numa situação de falar assim, meu Deus, o que eu faço agora? Para qual caminho ir? Então, foi assim, uma série de melhoras, recaídas, foram 3 anos de oscilações muito grandes, até que o ano passado eu fiquei muito mal, mais pro final do ano. Eu dei uma pausa nas redes sociais, no meu trabalho, porque eu percebi assim que eu precisava de um tempo para cuidar de verdade de mim e colocar um ponto final nessa história. Eu falei para mim mesma, agora vai. Eu não vou mais levar adiante essa situação que está me prejudicando tanto assim e minha família também. Chegou ao ponto de eu ser internada,
porque a gente descobriu que eu estava com broncopatia, como se fosse uma broncopneumonia. Só que nessa internação, a gente descobriu que todos aqueles sintomas que eu estava não era por conta da broncopatia, era por conta da ansiedade. Então, o meu corpo ficou cheio de hematomas, né? Parte foi por conta do efeito colateral do antibiótico, parte foi por conta da minha ansiedade, que realmente assim estava em alto nível. E aí, naquele momento, internada, eu e minha mãe no hospital, meu esposo trabalhando, né? Eu falei assim, Senhor, me dê uma luz. E eu acho tão importante nesse momento a nossa fé, porque é o que segura, é o que mantém, que sustenta a gente ali diante das dificuldades da nossa vida. Porque a gente sabe que os desafios, eles vão aparecer, a gente não sabe o tamanho, mas a gente sabe que vai ter. E a fé, de uma certa forma, para muitas pessoas, assim como para mim também, é o que me traz aquele porto seguro. Então, você acreditar em Deus, você acreditar em algo maior, te traz essa paz, que muitas vezes você não sabe de onde encontrar. Então, quando foi nessa época, para mim foi um divisor de águas, porque ali eu consegui fortalecer um pouco o meu corpo, a gente fez reposição de ferro, até então a gente não sabia que o meu ferro estava extremamente baixo, e aí, cuidando dessa parte física mesmo, do meu organismo, eu consegui me sentir mais fortalecida para colocar na prática as ferramentas que durante todo esse tempo eu pesquisei e que foram mais eficazes para tratar a ansiedade. Porque a gente não tem que tratar os sintomas, mas tratar a causa, porque a ansiedade ela é um sintoma. Então eu ficava assim, poxa, o que eu preciso fazer para não ter mais esses sintomas tão desagradáveis? Então foi aí que eu coloquei o meu foco. Eu tirei o foco do que eu estava sentindo e coloquei o meu foco intencional no que eu precisava fazer para chegar numa realidade que eu queria, que era viver bem, com uma ansiedade saudável, com qualidade de vida, com disposição, acordar com vontade. E aí comecei a focar nas ferramentas, fiz muita meditação. A parte da alimentação mudou completamente, eu diminui muito a cafeína, o açúcar, passei a me movimentar mais, principalmente através do yoga, que é uma das ferramentas que me trazia e ainda traz muita paz interior, tranquilidade, e a atividade física na academia também. É algo que eu ainda preciso ser mais consistente, mas eu percebo assim que o pouco que eu conseguia fazer, as poucas vezes que eu ia na semana, já fazia efeito para mim. E aí eu falei, bom, eu preciso tirar a medicação, porque eu percebi que durante todo esse tempo a medicação ela não me ajudou. Ela pode ter me ajudado em alguma coisa, mas assim, eu não senti essa melhora por conta da medicação. E a gente começou a ir tirando aos poucos a dose, e toda vez que mexia na medicação, eu tinha os efeitos colaterais também. Mas eu percebo assim que o grande passo, né, a grande virada de chave, como as pessoas falam, foi realmente eu me encorajar a não desistir e principalmente a buscar pelas ferramentas que iam fazer a diferença na minha vida, como meditar, como fazer yoga e trabalhar a presença no aqui e agora. E por esse motivo que eu falo, né, que o ganho de consciência, principalmente a consciência de presença, ela é tão importante, principalmente nos dias de hoje que a gente vive numa sociedade hiperativa. Quem que não sente ansiedade? Né? Quem que não fica com excesso de preocupação nesse mundo que a gente vive hoje? E tudo isso contribui para a ansiedade mais exacerbada, sem dúvida. Então, são ferramentas que eu coloquei na prática e que hoje eu tenho um treinamento compartilhando todo esse meu conhecimento, explicando passo a passo do que eu fiz e do que eu continuo fazendo para viver essa ansiedade saudável, porque a ansiedade ela faz parte de todo ser humano. A diferença é o nível que cada pessoa tem. Então, se a gente quer ter uma ansiedade saudável, com níveis baixos, viver menos ansiosa, a ansiedade na dose certa mesmo, a gente precisa trabalhar com as ferramentas a nosso favor. E não é um dia ou outro, é constantemente, diariamente, porque é a constância, é a repetição
que vai fazer com que a gente alcance a qualidade que a gente precisa, que a gente merece também. Então hoje, resumidamente, né, essas duas fases da minha vida, com ansiedade, com pânico, foi assim uma grande oportunidade de aprendizado. Vai olhar para mim e falar assim: eu sou a pessoa mais importante, eu preciso cuidar da minha saúde, ficar bem, porque se eu não estiver bem, nada ao meu redor vai estar. Eu não vou ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa profissional, uma boa amiga. Então eu comecei a realmente internalizar a importância que tem a nossa saúde. E o que eu quero passar para vocês hoje, eu quero trazer você para um ponto de reflexão e de questionamento sobre os seus hábitos, as suas rotinas, seus comportamentos, pensamentos, porque tudo isso, de uma certa forma, contribui para o nosso nível de ansiedade. Então, acreditar que você é capaz de alcançar uma vida menos ansiosa, isso é importante, mas tão importante é também você enxergar o que você vem fazendo no seu dia a dia, somatizando as ferramentas que você vai usar para contribuir para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, que são as ferramentas de autocuidado, como eu falei para vocês, né? A meditação, praticar a sua presença no aqui e agora, a sua alimentação, a qualidade do seu sono, o seu contato com a natureza também, que faz parte da nossa essência. A gente precisa ter esse hábito de questionar o que é importante para a gente, o que não é importante. Então, vocês percebem que existe uma série de coisas que vão contribuir para a nossa qualidade e que vão contribuir também para que a gente viva mais ansiosa. Então, olhe para você hoje e consiga enxergar o quão você é capaz de acessar recursos que vão te favorecer e que é possível você viver menos ansiosa. Mas seja consciente também, capaz de enxergar aquilo que esteja te prejudicando, te levando para uma vida mais ansiosa. E que você não perca a sua fé. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, compartilhe com mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus.